Fala, nação tricolor, mais um vídeo sem introdução, mais um vídeo sem a gente fazer aquela resenha massa, porque mais uma vez passamos mais uma vergonha. Vergonha sim, porque Bahia mais uma vez empata dentro de casa para um visitante que não faz um grande futebol, não tem uma boa campanha como visitante. E mais uma vez, fora Ceni, a louca do Santoro, cadê você, meu querido? Por que você não aparece para dar um parecer ao torcedor, para esclarecer algo ao torcedor? O torcedor é cachorro? A gente virou cachorro. Além de palhaço, porque eu costumo dizer que nós somos palhaços para essa galera, agora viramos cachorro, né? Cadu Santoro, o mínimo que você poderia fazer como homem. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui. Até me perguntaram: Amália, você não tem medo de ficar cobrando e falando e tal? Não tenho medo, porque eu estou falando do Bahia. E pouco me importa se vão gostar ou se não vão. Eu me preocupo com isso aqui. Isso aqui é a minha preocupação. E a gente fica sem, assim, a ver navios à deriva. Porque eu não vejo ninguém tomar uma posição de homem, que na verdade nunca teve. Que até pra falar de contratação e tudo mais, quem vinha falar era Rogério Ceni. Porque eu acho assim, na minha opinião, Rogério Ceni, ele tem um cargo vitalício no Bahia. Ele é concursado. Eu não sabia que após a SAF isso iria acontecer, né? Cargo público dentro do elenco, dentro do clube. Tô até errando as palavras de tão nervosa. E ele virou concursado que ninguém demite. Né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Aqui tá um históricozinho dos últimos jogos do Bahia. Se tivesse triunfado hoje, teria voltado para o G4, né? Mas como é tão descarado e empatou mais uma vez, a sequência de empates e derrotas, porque é o que nós temos ultimamente. Na verdade, derrotas para o Remo, né? Que Condé é pai de Ceni. A gente já sabe dessa lógica. Condé é pai de Ceni. Rogério Ceni, meu querido, pelo amor que você tem à sua carreira e à sua história, o mínimo que você deveria fazer era pedir demissão. Hoje mesmo. Eu quero acreditar que o Grupo City, que a galera que está aqui administrando Bahia, tenha um projeto, um plano, algo do tipo, para demitir este cidadão até a Copa. Porque, como eu venho falando muito aqui, de ter esse prazo para trazer um técnico para incorporar o elenco. E aí eu digo Rogério Ceni e companhia, porque se dependesse de mim, Cadu Santoro ia também. Só que isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, né? Então, nós temos que ir até onde a gente alcança, que seria Rogério Ceni. Até porque eu vejo uma galera culpando o elenco, mas na minha opinião, o que acontece com o elenco, eu não tô aqui passando pano para jogador de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas se a gente for parar para analisar, o que acontece com o elenco é um reflexo do que o técnico faz. Eu vejo dessa forma. Você pode pensar diferente, mas eu vejo dessa forma. O que acontece com o elenco é um reflexo do que ele está fazendo. E aí nós vemos gols, assim, desperdiçados. Aí já não é ele, né? Aí já não é ele que tá em campo, é o jogador. Como o Pulga, como o Everton Ribeiro. Perder gols daquele é inadmissível. Inadmissível. E hoje nós tivemos protesto da torcida, parabéns. A Bamô protestou do lado de fora. Logo após protestaram também do lado de dentro. A gente vai ver já já o Rogério Ceni, que só entrou em campo quando estava tocando o hino nacional e foi vaiado. Foi vaiado pela torcida. E Rogério Ceni não toma vergonha na cara dele e pede pra ir embora. O Bahia teve 17 chutes ao gol, finalizações, né? E só acertou um. Perderam aqueles gols de cara. E o Grêmio só teve 3. E nessas 3 conseguiu fazer um gol. E o Bahia perdeu gols de cara. Só Pulga e o goleiro. Só Everton e o goleiro. Várias oportunidades perdidas. E o que me faz pensar em, assim, Ademir ter um lugar maior do que o Sanabria. Ademir ser o favorito e Sanabria, né? Porra, fica ali. Espera aí, que eu vou ver se eu te coloco aqui. E mais um alerta, porque eu acho que virou perseguição ao Del. Eu gostaria realmente de entender. Porque, na minha opinião, o Rogério Ceni, ele quis queimar o Del e ele conseguiu. Como a Amália, aquele pênalti que ele colocou o menino pra bater, que o menino perdeu. Após aquilo ali, ele enterrou
o garoto. Ele até relaciona, mas ele esqueceu o menino do banco. E isso pra mim não passa de perseguição. Eu vejo a torcida cobrando muito também o Cauê Furquim. E aí fica aquela briga, ai, por que não tem elenco, não tem elenco. E porque ele não consegue extrair algo do que tem. Porque ele não consegue extrair algo da base. E fica complicado. Bora ver alguns lances e a gente vai debatendo no decorrer do vídeo. Porque assim, eu não sei nem o que pensar. Ainda tem Zé Eduardo pra completar. A gente vai ver Zé Eduardo. Alguns lances, bora acompanhar. A página é o ecbahia.com, dá os créditos da galera, de onde eu estou vendo algumas imagens. E aí, como é que deixa um garoto desse no banco? Sendo que o Bahia precisava dessa velocidade, o Bahia precisava desse ritmo. E ele me vem e deixa o menino no banco. Pelo menos ele soube mexer. Pelo menos isso. Estão reclamando desse lance que foi pênalti. Confesso a vocês que eu não tenho que reclamar, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar de mais nada relacionado a isso. O que eu tenho pra reclamar aqui é sobre Rogério Ceni e companhia e seus trapalhões. E o protesto da torcida. A torcida assistiu o jogo sentada, calada. Houve até um momento que cantaram, não foi nem a galera da Bamor, foi a galera do outro setor. Mas logo após, né, tomar um gol e o empate terrível, a torcida voltou a protestar, a vaiar. E eu queria sinceramente saber o que se passa na cabeça de Rogério Ceni. Aqui foi antes do jogo. E a Bamor foi às ruas para protestar. O que a gente veio pedindo, né? A torcida, porque a torcida tem voz. Então o torcedor precisa cobrar, abrir a boca e falar. E vamos a alguns lances. O gol que o Pulga perdeu, por exemplo. É um jogador que tem sido muito cobrado, né? E pra ele deve estar sendo bem pesado estar no banco hoje, porque ele é um jogador. Opa, jogada lá na frente, pode pintar o primeiro do Bahia, tirou do goleiro, bateu pra fora! Inacreditável! Mais uma vez, gente, como perde esse gol? Ficou cara a cara com... Entra no time titular. Como perde esse gol? Teve o lance do Everton Ribeiro também, infelizmente não tem aqui na página pra gente rever. Mas o Everton também. Como perde um gol desse? Os créditos da página Vou de Bahia e... Eu repito mais uma vez, como perde esse gol. E temos um lance preocupante também que é o Juba. O Juba sentiu a panturrilha. Amanhã tem convocação da Copa do Mundo. E nos preocupa bastante porque se for o caso do Juba ser convocado, e aí? Eu tava vendo informações apurando aqui. Diz que a galera tá toda no vestiário e tá tudo fechado, as portas fechadas. O Juba também foi pra lá sentindo dor. E aí a única esperança, a única coisa boa que a gente tem pra tirar desse Bahia atualmente é isso. E nos leva à preocupação, né? Porque ainda sobra um fio de esperança pelo talento do Juba, pelo merecimento do Juba. E nos preocupa bastante. Tem até uma atualização aqui, vamos ver. E eu realmente fiquei bastante preocupada, porque a gente quer o Jubinha, né? Luciano Juba relatou um incômodo no músculo anterior da coxa e será reavaliado pelo Departamento Médico do Bahia. Novas informações devem ser divulgadas em breve. Então, corrigindo a minha fala, foi um músculo anterior da coxa, tá? E eu espero que fique tudo bem com o Juba, que dê tudo certo. Porque, oh meu Deus do céu, deve ser uma maré de azar. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. E ainda temos que aturar o Zé Eduardo. Bora acompanhar o Zé.
o fraco time do Grêmio, fraquíssimo time do Grêmio, muito ruim o time do Grêmio, e graças a Deus que Wagner Leonardo não veio pro Vitória. Que zagueiro fraco, horroroso, passando por um momento terrível esse Wagner Leonardo. Mas esse time é horrível, conseguiu empatar com o Bahia. O Bahia, a culpa não é de Rogério Ceni. Longe. Rogério Ceni é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Nem pensem em tirar Rogério Ceni. Não façam protesto contra Rogério Ceni. Não façam isso contra Rogério Ceni. Rogério Ceni tem família. Respeitem o homem, Rogério Ceni. Rogério Ceni é pra ficar no Bahia. Quem tem que sair é outra pessoa. Não Rogério Ceni. Fica Rogério Ceni. Rogério Ceni fica no Bahia. A culpa não é de Rogério Ceni. Ai, José Eduardo, me poupe. E é isso, galera. Resumindo, hoje foi isso. Fatídico jogo do Bahia. Mais um fatídico jogo. Eu vou trazer essa imagem pra tela mais uma vez, porque é a atual realidade do Bahia. E Rogério Ceni, meu amigo, eu vi a galera comentando esses dias e eu tenho o mesmo pensamento. Quando a gente tá em um lugar que a gente não é bem quisto, que não nos querem mais naquele lugar, que a nossa presença está incomodando, o mínimo que a gente tem que ter é um pouquinho de simancol e se retirar. E a gente te pede com educação, pelo amor que você tem à sua carreira, se retire. Se retire. Não que a sua saída seja a resolução dos problemas atual do Bahia, porque precisamos contratar, precisamos preencher algumas peças que estão faltando nesse elenco, mas a sua saída é crucial. E Cadu Santoro saiba contratar. O próximo treinador saiba contratar, porque até agora os treinadores que você nos deu foi 6 por meia dúzia. Lógico, vamos aqui dar o mérito do Ceni. Sustentou o Bahia para não cair para a Série B, que o Paiva iria afundar. Teve o seu futebol bonito, o Bahia teve, assim, elogios em relação à forma de jogar e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que teve esse futebol bonito, o Bahia foi chamado de arame liso. Que é aquele que chega, mas não faz nada. Ele até vai. É muito lindo a forma que ele vai. Mas quando chega ali cara a cara pra fazer, não sabe fazer. E agora me vem questão de problema psicológico do elenco. E me vem questão de que não sabe, ele mesmo não sabe explicar o que acontece. Quer dizer, você perdeu o elenco? Se você não sabe explicar, é porque você perdeu o elenco. E sim, só saia. Só saia. É só isso que a gente tem a falar. Teve uma galera nos comentários aí me falando: Amália, fala sobre o Girona. O Girona tá pra cair. Se não me engano, teve uns 3 comentários aqui. Amália, fala sobre o Girona tá pra cair e tudo mais. E lá não estão fazendo nada. Eu, sinceramente, eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque não é o meu... Não seria nem o local de fala. Mas assim, eu não tenho a capacidade de falar sobre esse assunto, porque... mesmo com todos os problemas que o Bahia tem atualmente, eu vejo que é diferente a relação de um para a relação do outro, sabe? Então, eu, até o momento, eu não tenho que, assim, igualar a relação e a administração dos dois clubes. Então, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Mas, só para concluir o vídeo, mais uma vez, fora Rogério Ceni, Cadu Santoro, acorde pra vida. Que deveria ser fora você também. Só que, infelizmente, vai ser muito difícil você ir. E, por favor, tire Rogério e traga um técnico à altura do que precisamos e do que queremos alcançar. Porque esse ano, querido, foi só a gente andou igual caranguejo. Porque a desculpa, a conversa bonita de vocês aqui é... cada ano a gente sobe um degrau, né? Esse ano a gente desceu, parece que desceu todos os degraus assim, ó. Se a gente subiu 10, a gente tá no 3º degrau. E é isso, eu não vou me prolongar mais, porque o estresse é tanto, não tenho nem mais o que dizer. Só fora Rogério Ceni. Beijo, tricolor, fiquem com Deus e até a próxima. E o torcedor não merece. O torcedor não merece.